Oi pessoal, boa tarde, espero que estejam todos bem. A partir de hoje eu vou começar a fazer uns vídeos diários sobre as demandas do dia a dia, os momentos que a gente não está muito bem, né? Muito pautada em Romanos 8:28, onde fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu vou chamar esse novo nicho do projeto como Tarde com Deus, nosso Pai. E é algo que me chama muita atenção, porque quando a gente olha na Bíblia, Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E Ele fala todas as coisas. E muitas vezes nós, humanos, no nosso egoísmo, achamos que só as coisas boas cooperam, quando na verdade não. Até as coisas ruins cooperam para o nosso bem, né? Quantas vezes aconteceram coisas ruins e em seguida coisas muito boas? Às vezes, Deus, Ele olha pra gente e Ele precisa expulsar a gente de alguns lugares, eles precisam criar situações que a gente saia, Ele precisa criar algumas situações que nos desperte para o que Ele nos criou, né? Todos nós nascemos com um propósito, mas acho que a maior dificuldade é a gente entender e descobrir qual que é esse propósito. E eu venho tentando fazer isso. E aí eu quero trazer um pouquinho hoje, nesse primeiro vídeo, falando principalmente disso, de todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Cristo, né? A Deus. E aí eu vou trazer 2 Reis 4, é a história da viúva que perdeu o marido. E ela foi pedir ajuda para o profeta Eliseu. O marido dela, ele era um homem de Deus, ele servia ao Senhor, mas ele não sabia administrar as finanças dele. Então, quando ele morreu, ele deixou ela muito endividada, deixou muitas dívidas. E naquela época, mulher não trabalhava, né? Mulher era 100% dependente do marido. E aí, quando ela foi pedir ajuda ao profeta Eliseu, ela pediu a ele que a ajudasse, porque os credores do marido queriam levar os filhos dela como pagamento da dívida. E aí, o profeta Eliseu deu uma instrução para ela, né? Advinda de Deus, claro, que ela ajuntasse o máximo de recipientes que ela tivesse, né? Então ela foi buscar com os vizinhos, com os moradores da cidade, ou seja, ela tinha um bom relacionamento com muitas pessoas. E naquela época azeite era algo muito valioso, né? Eles usavam azeite para tudo. Então ela tinha um pouco de azeite em casa e ele falou para ela que ela juntasse o máximo de recipientes que ela pudesse e começasse a encher com azeite. E assim ela o fez. E enquanto ela tinha recipiente, existia azeite. Então ela ia enchendo os recipientes e o filho dela ajudando. E aí chegou um determinado momento que o filho dela falou: acabaram-se os recipientes. E aí cessou o azeite. Então ela teve um milagre na vida dela. Deus proveu o azeite para ela enquanto ela tinha recipientes. E ela recebeu um milagre. O que ela ia fazer então? Ela não sabia vender, ela era dependente do marido. O que ela ia fazer com tanto azeite? Do que adianta ter um milagre nas nossas mãos se a gente não sabe o que fazer com ele? Ela precisou aprender a vender para fazer dinheiro, né? E pagar os credores, salvar os filhos dela e o que restasse para ela sobreviver. E assim ela o fez, porque ela tinha capacidade, Deus a havia capacitado. Então assim ela o fez. Então ela não ficou parada diante do milagre. Quantas vezes nós, na nossa ingenuidade, pedimos um milagre a Deus e paralisamos diante do nosso milagre? A gente não consegue. Deus dá um milagre nas nossas mãos, Ele põe ali nas nossas mãos e a gente não sabe usar o milagre que Deus deu. Às vezes a gente não tem entendimento para entender que aquilo é um milagre, para entender o direcionamento de Deus. Então eu trago um pouquinho dessa história da viúva, que está em 2 Reis 4, para a gente refletir um pouco sobre nossa vida. Porque muitas vezes, quando a gente passa por situações difíceis, e todo mundo passa, todos os dias, todas as coisas acontecem a todos. Então, todos os dias pessoas perdem emprego, pessoas perdem pais, pessoas perdem filhos, pessoas são diagnosticadas, pessoas são acidentadas, pessoas ficam viúvas. Mas também coisas boas acontecem, nascem filhos, você abre-se uma porta de emprego, você recebe a cura sobre um diagnóstico, você recebe um milagre, você consegue identificar. Então, todas as coisas acontecem a todos. E nós somos humanos, não podemos esquecer disso. Então, a gente pode, sim, chorar, se entristecer,
A única coisa que a gente não pode é se entregar. A gente tem que dobrar os nossos joelhos, orar a Deus e pedir a Ele que Ele nos abençoe, que Ele nos dê força. É chorar no colo do Pai mesmo, sabe? Mas depois você tem que sacudir a poeira, levantar, tomar um banho e bola pra frente. E vamos entender, tá bom, acabou, tive um baque, tá doendo, mas eu preciso seguir a vida, né? Principalmente nós mulheres, temos filhos, temos família e precisamos ter esse jogo de cintura. Às vezes a gente peca, porque somos humanos e vamos continuar pecando. Ninguém vai ser perfeito, somente Deus, Jesus, que foram perfeitos. Nós não vamos ser. Então não vamos esperar isso de ninguém e nem vamos prometer isso a ninguém, porque a gente não vai conseguir cumprir. Mas a gente precisa reconhecer, confessar o nosso pecado, pedir perdão e tentar não fazer mais. Isso se chama temor a Deus. Então quando eu reconheço que eu pequei, confesso, peço perdão, a partir daquele momento eu não peco mais nesse pecado que eu cometi, porque eu já sei o que eu passei, eu já sei que é pecado. Então toda vez que eu for inclinada a pecar novamente, o meu temor a Deus vai falar mais alto. Peraí, isso aqui não agrada a Deus, então eu vou recuar. Não quer dizer que a gente nunca mais vai pecar em outras coisas, e assim segue a vida, porque somos humanos e somos pecadores. Mas o que a gente pode fazer com isso é se apegar a Deus. Não fique de cabeça baixa diante de uma dificuldade, diante de um não, diante de um diagnóstico, diante de uma perda. Deus está conosco todos os dias. Somos dependentes dele e a gente precisa aceitar e reconhecer isso, porque ele está com a gente. Ele já falou na Bíblia que muitas serão as aflições dos justos, mas ele estará conosco em todas elas. E aí o fardo fica muito mais leve. Então, eu espero que vocês gostem. Todos os dias eu vou publicar algum vídeo sobre as adversidades do dia a dia, as dificuldades que a gente tem, a dificuldade de ler a Bíblia, a dificuldade em orar, porque a gente tem mesmo isso. Tudo vem antes, a gente nunca tem tempo para nada e aí o tempo vai passando. Mas a gente consegue, tá? E eu quero deixar aqui uma palavra para vocês, de que não se entreguem. Chorem, mas não murmurem. Agradeçam mesmo as coisas ruins que acontecem, porque às vezes aquilo que pra gente é ruim foi uma oportunidade que Deus viu para nos empurrar para o próximo nível, para o próximo passo que a gente sozinho não ia conseguir, a gente não ia ter a sabedoria de seguir. Então Deus foi lá e providenciou que a gente passasse por algo ruim aos nossos olhos, mas que nos levassem para o próximo nível. E dizer para vocês que é bíblico, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, ou seja, no nosso coração, o que Deus tem preparado para nós. Ele é nosso Pai, Ele nos ama. Eu desejo a todos vocês muita obediência, muita sabedoria, para que a gente possa ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus, para que a gente consiga enxergar os caminhos que Ele quer para nossas vidas. E desejo que todos nós tenhamos comunhão e intimidade com Deus a cada dia. E a gente só consegue isso quando a gente dobra os joelhos, quando a gente se rende a Deus e a gente se entrega. Ele vai trilhar os nossos caminhos. Somos todos filhos dele. Ele não abandona nenhum, sequer nenhum. Basta fazermos a nossa vontade. Basta sermos obedientes, amar a Deus sobre todas as coisas e pedir a Ele que nos guie. Uma tarde abençoada para vocês.